Bom, depois dessa declaração, eu não sei se para vocês, mas para mim fica cada vez mais claro que o Rames... Aliás, ontem a informação é a seguinte, o Rames não estava no material que foi cedido pela assessoria de imprensa do São Paulo. Geralmente tem lá desfalques e tal. O Rames deixa de lado, porque ele não foi uma opção técnica. Não foi que... Tava machucado. Machucado. Um recado, né? Belíssimo recado, né, hein, Pedro Ivo? Mas eu aí, vou deixar você por último. E o Birner, inclusive, no papo que a gente estava tendo com o Bubu, acho que o fã do esporte vai lembrar, o Birner, inclusive, citava que a situação da dor no tendão, né? E ele trazia informação que não era simplesmente uma dor no tendão, e também complementando que uma dor no tendão no meio de semana, ontem por uma opção técnica. E aí o São Paulo vai também se amarrando ali, o treinador falando o que fala, vai se amarrando e não conseguir mais uma vez explicar o que acontece com o Rames. Ele fica fora pela dor, ele fica fora pela viagem, ele fica fora por opção técnica. Então você vai alimentando um debate do que vai ser feito com o Rames. Lembrando, é um cara que já saiu, aí não teve proposta, aí volta. Aí tem que jogar. Aí uma pressão coloca ele no time. Aí o diretor falando uma coisa, o treinador achando outra. Então o São Paulo vai se amarrando no momento que não precisa. No momento de treinador novo, o time jogando bola. O jogo de São Paulo, inclusive, você já começa a ver quando aproxima pelo lado, traz a bola, trabalha, consegue fazer um gol, o time que vem bem, você está começando a identificar como o São Paulo sabe atacar, o que vem fazendo dentro de campo, e sempre vai voltar para essa pauta de fora de campo se você não comunicar direito o que você quer do Rames ou o que você não quer mais, né? Mas acho que o Zubeldia foi bem claro, né? As duas condições que ele coloca muito claro. são as que o Rames não atende. Ainda mais, professor, pelo Luciano ter feito 2 gols. Então, porque o recado dele é o seguinte, eu relaciono pelo que vejo e pelo que é melhor para o conjunto. Pelo que ele vê, o Rames não entregou nada. E pelo que é melhor pelo conjunto, para o conjunto, não é o jogo do Rames. Então, ou é outro Rames, que é uma discussão que a gente traz de outros técnicos também, e até de outros clubes em relação ao Rames, né? O Rames em clubes nunca foi o que ele foi na seleção. A seleção joga em função dele. Os clubes não podem jogar em função dele. Então, ou é outro Rames, ou não vai jogar. Eu acho que o Zubeldia é o cara que deixou isso mais claro até agora aqui. Ainda que nas entrelinhas. Mas é muito claro o que ele falou. Mas eu acho que não ficou nem nas entrelinhas, não, viu? Direto, foi mais né? direto, Foi bem direto. Quando ele fala que ele escolhe aquilo que ele vê, né? Ou seja, para um bom entendedor, eu estou vendo aqui, tem que estar outros companheiros. Aí ele falou isso, tem outros. Muito claro, eu estou convocando aqueles que treinam, que jogam, que se dedicam e, no meu modo de ver, pro time, esses caras são melhores que o Rames. É isso. Eu acho que precisa parar um pouquinho de falar de Rames agora, porque o Rames não é o problema de São Paulo. Pelo que dá para entender, o Rames não é o problema. Eu até lamento, Zé, que nós vamos perder essa falta já já. A gente arranja outra. Eu lamento. Arranja outra. Não, mas é isso, esse é o ponto que eu vou chegar. Eu acho que é um grande jogador. É um jogador tecnicamente fantástico, ele tem muita facilidade para jogar. Mas hoje, dentro daquilo que é o São Paulo, daquilo que se exige do São Paulo, e não só o São Paulo, mas o treinador, né? Primeiro era o Carpini, depois era o Dorival, depois era isso, depois era aquilo. Agora vem o Zubeldia. E ele vem e fala claramente, olha, não vai jogar pela carteirada aqui, vai jogar por aquilo que eu vejo todos os dias e o que é melhor para o time. Só deixa explícito o erro que foi a situação do final da passagem do Carpini. Porque o que o Zubeldia está falando foi falado no início do ano. Sim. E foi falado pelo Carpini. Carpini O falou. Carpini chegando no início do ano, ele falou, olha, e não precisou citar diretamente, gerar nenhuma situação desconfortável com o Ramos, mas para jogar no time vai precisar estar treinando, entregando. Aí do nada o Ramos começa a ganhar minuto e pedindo passagem e é titular. E sim, não é que ele melhorou muito a entrega dele do ponto de vista de intensidade. Do nada não, depois que ele falou que ia sair... Então você está deixando explícito que tinha algo maior ali. Algo para além do campo, para além do treinamento. Então chega o Zubeldia, que tem um pouco mais de tamanho no mundo da bola, um pouco mais de personalidade para virar e falar, não, independentemente de quem seja, o meu time está jogando, vai começar a jogar assim, ele não está no plano do meu time. Então, a diretoria de São Paulo, que não resolveu o problema em janeiro, não resolveu em fevereiro, não resolveu no início de abril, ela vai resolver agora? Porque agora é mais fácil, porque tem um treinador para referendar isso, depois você coloca na conta do treinador e está tudo bem. Agora, tem um jogador ali parado, que você não sabe o que você faz, e dizem que é boa pessoa, não é um cara que, apesar de não conseguir entregar o que dele se espera no treino, não está tratando mal ninguém, mas você precisa resolver. Está muito claro que você está precisando resolver uma situação de alguns, muitos milhões quando você faz o preço do ano. Mas ele precisa querer há quanto tempo? Há quanto tempo ele Mas precisa isso que eu querer? tô falando, que fica maior... Tem mais, Edu. Quanto mais o time entregar coletivamente, menos viúvas o Rames vai ter.
Porque as viúvas do Rames, os argumentos eram, não, ele pode num lance, ele tem tecnicamente, mas isso é um argumento muito forte quando o time não está andando, como não estava. Então aí precisava de um salvador. Agora, se esse time encaixar... Você acha que não vai ter mais viúva do Rames a partir de agora? Eu acho que vai sobrar só uma. Injusto. Você ainda vai continuar time? O Bubu é viúva do bom futebol. Casamento, você casa com alguém, não é pra separar, né? Até no casamento é pra ficar. Até que a morte não separe. Então você ainda segue abraçado com o Rames? Sigo abraçado com o Rames, talvez com ele fora de São Paulo. O casamento dele com o São Paulo pode acabar, o meu com ele pode continuar, né? Minha adoração. Mas peraí, antigamente você ficava aqui, não falava, Pedro? Zé? Tem que jogar. Tem que jogar. Tem que São Paulo falar. perde com não tendo esse cara, o talento. Mas E aí? eu vou repetir o que eu falei no começo do programa em relação ao Flamengo e ao Palmeiras. Eu trago o sentimento torcedor. E, especialmente o torcedor São Paulino, eu me identifico muito com ele. Eu trago muito desse sentimento. Por quê? Então você vê, por exemplo, São Paulo e Palmeiras no Paulista, que foi o melhor jogo do Carpini como técnico. O Rames, o Morumbi pedindo o Rames, e o Rames entrou e entrou muito bem. Foi talvez algumas das melhores partidas dele. O Rames precisa Ele de entrou muito bem para convencer o Gugu. Entendeu? Então ali, teve agora São Paulo e Palmeiras 0x0, o Morumbi já não estava pedindo o Rames. E ele entrou, não teve... Antes era assim, o chamou para aquecer, para entrada. Agora vai. O Morumbi já ficava todo, né, ouriçado e tal. Agora não tem mais isso. O São Paulino já ficou meio calejado assim, sabe? Olha, desse mato não vai sair coelho. Seja pro lado bom, então assim... E o São Paulino, que ele como um torcedor assim, muito apaixonado, ele já está zubeldizado. O São Paulino já está zubeldizado. Olha onde nós vamos chegar. Messi Então é o Carpini, seguinte, professor Carpini. Era um pouco do que falou, mas assim, foi leve o Pedro. O Carpini não tinha tamanho, estofo, envergadura para resolver uma... Já só estar no São Paulo Futebol Clube, para ele já era algo pesado, desafiador, né, o maior desafio da carreira. Ainda tem que lidar com administrar uma situação do Rames, para ele era complicado. Por exemplo, para mim, muitas vezes ele ficava cheio de dedos. O Rames é um jogador muito bom, mas que só pode atuar 20 minutos. Aí ele jogava na Colômbia um jogo inteiro, arrebentava na Espanha e tal. Aí você falava, essa conversa tá bom em dormir, porque jogar ele joga. Ele pode jogar, não, ele só pode jogar 15 minutos. Eu não tô jogando porque ele ainda não, ele tá sentindo alguma coisa. Aí ele viajava e jogava na Colômbia. Pô, peraí, as coisas não estão batendo. E aí depois, quando o Muricy veio a público lá, numa entrevista, e meio que quase que obrigou o Carpini a escalar o Rames, não, ele joga bola, a gente vê ele jogar na Colômbia, vai ter que jogar nesse time. Depois o Carpini, meio ali acuado, uma voz como o Muricy e gente pedindo arquibancada, o Carpini acabou se perdendo, botou o Rames lá depois em outras circunstâncias, e a coisa já não funcionou exatamente. O Zubeldia tem tamanho. Então o Zubeldia, primeiro é o seguinte... hoje, cada vez mais, eu comparei um pouco quando o Zubeldia chegou com o Abel. Lembra que eu falei? Você falou assim, o Zubeldia é o Carpini que habla? Eu falei, cara, em vários momentos, daqui a pouco a gente vai poder falar que ele é o... Tô me ligando aqui, cara. Quem será que é? Atende, professor. É alguém que não se conhece. Não atende. Segura só pra mim aí. Não, deixa eu ler. Rames. Sem dedos. Rames. Rames. Aí é o seguinte, J. Rodrigues e um coração. Desistiu. Você acha que o Ramos tá vendo o F90 agora? Não, por isso ele te ligou, não sabe que você tá no ar. Pode ser. Mas essa noite ele manda o WhatsApp. Ele manda o WhatsApp pra mim, normalmente, né? Ele não é muito de ligar, assim. Entendi. Mas o que acontece? Esse cara não é normal. A comissão técnica do Zubeldia precisa ser mais bem conhecida. Então, por exemplo, o Zubeldia tem 2 auxiliares, um especialista em defesa, que é o Cubeiras, e um especialista em ataque, que é o Grueso. Esses caras são muito participativos, são muito ativos. É mais ou menos a comissão técnica do Abel. O Abel tem a fama, mas a bola parada do Abel, quem treina é um auxiliar dele, Bubu, mas quando a bola entra, os auxiliares são muito participativos. Não, a bola não entra, os auxiliares são fracos. O cara do ataque, o auxiliar, que é o Grueso do ataque, ele é equatoriano. O cara deve conhecer o Rames muito bem, e não só por falar língua, por ser equatoriano, outro é colombiano, mas se acompanham muito. O Nelson Vivas, que é o preparador físico do Zubeldia, o cara é extremamente exigente, rigoroso. Então, certamente, eles também viu que o Ramos não dava. Foi lá pressionar ele. A comissão do Carpini também viu. É muito parecida com, sei lá, com o João Martins, com os caras do Abel. Você vê assim, o Zubeldia, o gol, qual foi o gol do Ferrarese? Ele tava no gol, dentro do campo, comemorando. Os caras são muito parecidos. Estão elogiando, se bem que é começo de trabalho. É isso, esse tratamento porque se a bola não entra, é porque o cara tá cobrando demais. Se a bola entra, ele tá cobrativo demais, tá no campo. Essa comissão do Zubeldia é muito participativa, ativa,
também em reclamação, em brigar, em enxuriçar a arbitragem. Já fizeram um curso antes de vir. Então eles são individualizados. Então, esses caras chegam em cada jogador um por um. O que você precisa? O que você quer? Você tá afim? Vamos fazer não sei o quê. Esse trabalho... O preparador físico é super exigente. Imagina ele chegando pro Rames agora. Rames veterano, mas assim... Eu só fazer essa pergunta que tá na tela aí. Não, mas engraçado. Então, assim... Você vai entender o que é o São Paulo? Eu acho que não é uma decisão apenas do Beldia. Eu falei, a comissão técnica dele é ativa, é poderosa, faz trabalho individualizado. Então, eles já devem ter percebido, olha... Estamos agora conhecendo o menor do grupo com algumas semanas, né? Já tem 3 semanas, não é isso? Mas o Bubu, posso fazer uma pergunta? Faz a pergunta. E ele tem tamanho. Você acha que o Muricy vai chegar agora? O Rames não está sendo... Algum diretor do São Paulo vai chegar agora e vai falar assim, olha, o Rames não está sendo aproveitado. Puxa, ele vai para a Colômbia e vai jogar. Precisamos aproveitar. O Rames deixou de ser um problema puramente de uma comissão técnica. Porque eu tenho absoluta convicção que a comissão do Carpini, que já fez isso lá atrás e verbalizou, chegou também ali em março e falou, o cara não entrega. Olha aqui a planilha dele. Ele não entrega no treino, ele não tem intensidade porque o nosso jogo pede, ele não consegue... a comissão do Carpini também não precisa ser tão gênio, vir lá de fora com a sua comissão para, olha, eles são tão participativos que identificaram que o Rames não entrega. Não. O que acontece é que tem um problema muito maior. O Carpini, ele foi engolido por algo maior, por uma diretoria. Ele foi engolido. A diretoria impôs que o Rames jogasse. Ele foi engolido. Não teve comissão para falar, mas o cara não entrega. O Zubeldia tem um pouco mais de tamanho e vai ser o cara cômodo ali. Então, para a diretoria, deixa que a comissão do Zubeldia resolve. Daqui a pouco a gente vai lá e fala, não dá o Rames. Não é que também chegou, olha, esse preparador físico é muito bom, esse auxiliar só pega... Toda a comissão técnica tem um auxiliar que pega mais bola parada de defesa, um auxiliar que pega mais planejamento ofensivo. Todo mundo tem isso. Só que o problema de São Paulo é que agora está numa situação cômoda. O trabalho do Zubeldia, ele é bom dentro de campo, taticamente, São Paulo hoje sabe como ataca. O trabalho do Zubeldia é bom. Isso vai dar respaldo para a diretoria virar e falar, então tira o Rames. Como o trabalho do Carpini não acontecia, como é que você virar e falar, tira o cara que joga bola? Ele é mais salvador. É uma situação de comissão técnica. O Rames, ele é jogador do São Paulo, ele está com um contrato vigente, então, só que me parece que agora não vai ter uma ingerência técnica como houve na administração anterior. Então, assim, o Rames está afastado do São Paulo. Eu não acho que o Zubeldia vai chegar assim, está afastado, não quero mais, vai treinar com a base, você não joga mais. Mas, assim, só vai ser aproveitado. Talvez ele consiga ainda, tenha a habilidade, ele, a comissão técnica dele, de recuperar o Rames. De fazer com que o Rames tenha então, eu acho só que nós vamos perder essa pauta já, porque eu acho também, eu concordo com eles aqui, com o resultado. Mas, assim, vamos aguardar, porque nós vamos ter que falar também nesse F90, em algum momento da semana, do Luciano. O Luciano está em franca evolução e eu acho que ele está também ofuscando o Rames. Mas você fala... Paulinho que criticou o Luciano. Mas você fala tanto do Zubeldia, que tá... Como é que você tá? Zubeldizado. Teve um menininho que foi ontem, eu queria fazer o nosso react dessa cena, ó. Olha lá, o menininho foi lá tirar uma foto com... Eu conheci o Olha como o Zubeldia é forte, né? Olha lá, olha o que ele fez, vamos ver. Olha como o Zubeldia... Olha lá, Zé. Ó. Põe de novo aí, olha lá. Ó. De novo. Ó, o menino. Saiu meio diferente. Aí, machucou o moleque fica até torto. Olha lá, mais uma. Porque às vezes o menino tá com... Tá meio congestionado. Isso é melhor que inalação, hein, Zé? Pô, isso aí descola tudo que tá no pulmão, né? Ou ajeita a coluna, né, Zé? Dá uma ajeitada também. Dá aquela travadinha. Não, o menino saiu. Vai ou racha. Saiu meio precisando de uma rabiola, o menino vai dar um... Saiu torto. Encontrar o seu espaço, o Luciano é um deles, o Galopo é outro deles. O Zubeldia chegou a dizer depois do jogo que ele ficou assistindo todos os gols do Luciano em 2023 pelo São Paulo para identificar aonde ele poderia ser mais útil, né? Sem tempo para treinar, né? Ele só viaja, o time do São Paulo praticamente só viaja. Está indo para Calama, no Chile, agora para jogar na quarta-feira. Só fez um jogo em São Paulo contra o Palmeiras. Quanto ele conseguir economizar de tempo estudando, olhando o vídeo e tal, e acho que ele está conseguindo fazer coisas mais rápidas do que eu esperava. O time não tem exatamente um time titular, nem um sistema de jogo definido, que não imutável. Ele jogou pela quarta vez com um time diferente, com um esquema diferente contra o Vitória, mas conseguiu aí bons resultados e bom rendimento nas partidas comandadas pelo Zubeldia. Vamos ver quando os adversários forem mais fortes, quando ele vier para São Paulo jogar em casa, que vai ter agora daqui a pouco uma série em casa, aí sim como é que vai ser o rendimento do time, mas o começo dele de fato é um bom começo.
nos moldes que foi o começo do Milito no Atlético Mineiro. Vai bem demais também. Bom, a gente tá com um GC, um gerador de caracteres, que fala de... Será que o Zubeldia já tem o time na mão e tal, Mauro? Realmente a vibração dos jogadores, a sinergia com ele realmente parece uma coisa... Me chamou a atenção vendo o jogo, assim. Não sei se... Ele tem um perfil, Foi só coisa de um romântico, Mauro. Não, mas ele tem esse perfil. O perfil dele é esse. Eu acho que assim, o começo é bom. É um pouco cedo ainda, né? Claro. Os adversários também não são os mais desafiadores. A Águia de Marabá, o próprio Vitória com homem a menos. Então, tem um certo caminho aí um pouco facilitado. O Atlético Goianiense, né? Ainda teve também jogador expulso também, o próprio Águia, né? No meio de semana, uma expulsão até inexplicável essa, no começo do jogo, no primeiro tempo. Mas é um bom começo. Assim, ele precisava vencer para acalmar as coisas, né? Não, se não tivesse o começo... Ele chegou com um ambiente muito tenso. O técnico foi demitido cercado de críticas, derrotas e tudo mais. Então, venceu, acalmou. Então, se ele conseguir um bom resultado agora fora de casa, na Libertadores, quando ele voltar para São Paulo, ele volta com um ambiente mais tranquilo, a torcida alegre. E é mais fácil, né? Do que chegar lá com uma situação adversa. O grupo na mão talvez seja traduzido pelas palavras dele em relação ao Rames Rodrigues. Acho que foram as primeiras palavras de alguém que comanda o São Paulo, que já foi treinado pelo Dorival. Você disse quando ele falou que se ele não tá, é porque eu tô vendo gente melhor. É exatamente. Então acho que pela primeira vez ele trata essa questão do Rames Rodrigues, que era uma espécie de tabu, da seguinte forma: não está machucado? Não. Tinha condição de viajar? Tinha. Eu não quis. Os outros estão melhores que ele. Ponto. Agora depende do Rames Rodrigues mostrar o contrário. O Rames Rodrigues, a gente estava aqui na segunda-feira, São Paulo e Palmeiras. Ele entrou na parte final, foi a primeira substituição do Zubeldia. Na parte final do jogo. Primeira não, mas foi a substituição para tentar ganhar o jogo do Palmeiras. Ele jogou 15 minutos, parecia de fato um jogador veterano no meio de profissionais, jogador aposentado. Ele não conseguiu competir. Eu falei, depois aquilo vai demorar para ele voltar. Ou ele mesmo. Vai demorar para ele voltar. Acho que tem uma diferença assim, o técnico na situação do Thiago Carpini não tinha tamanho para pegar um Rames Rodrigues e fazer isso. Não vou se relacionar, você está mal, os outros estão melhores que você, acabou. Tem. Não tem. Não é que não falta de coragem ao rapaz, não tem tamanho mesmo. É um técnico novato, vai comprar essa briga com o maior investimento do clube? É difícil. O Zubeldia, primeiro que o temperamento dele, ele não está nem aí, né? E segundo que já tem mais tamanho. É jovem também, mas é um cara que já tem 16 anos de carreira, já rodou 6 países, 8 clubes diferentes. Então ele já chega com mais autoridade para chegar e falar, cara, você tá mal, não vai jogar. E veio com mão forte, né? Sim, exato. Você é o Rames, eu sou o Zubeldia, mais ou menos isso. Tudo bem, você é mais conhecido que eu, mas eu sou o técnico também, eu que mando aqui, acabou, não vai jogar. E esse é um ponto importante também. É por isso que é muito difícil, muitas vezes, a renovação de técnicos. Por conta das estrelas, algumas mimadas que vários clubes, ou quase todos os clubes têm, né? Sim. E o técnico não tem essa casca ainda, é difícil pro cara chegar e bancar. Quer falar do que, Oscar? Vamos falar do Palmeiras, que você viu? Podemos falar, mas do São Paulo ainda falo o seguinte, acho que o São Paulo, eu nem gosto muito do Luciano como jogador, mas acho que o São Paulo, o Zubeldia, está criando um jeito do Luciano jogar mais no São Paulo. Porque ele tem potencial, ele sabe jogar, ele é um bom jogador, ele é decisivo, e acho que ele vai crescer no São Paulo com um técnico, porque o Luciano o time está jogando um pouco para ele. Está funcionando mais ou menos assim, pelo menos do jeito que eu estou vendo. E se isso acontecer... Ele realmente ficou em evidência, né? Não? E o Luciano é um jogador que, a meu ver, ele precisa ser um jogador meio estrela. Se ele for tratado como tal, na prática, ele pode render mais. É um psicólogo, praticamente. Falei bobagem, Arnaldo. Não, você tem razão. Agora é muito encontrar a melhor posição para cada jogador. O Galopo nunca jogou na posição que ele está jogando agora. O Luciano já jogou, mas ele rende muito mais como um segundo atacante ao lado do Caleri, como ele jogou em Salvador. Às vezes é só o cara colocar o quadradinho no quadradinho, a bolinha na bolinha e o triângulo no triângulo, né? Às vezes